Opa, professor. Aqui quem fala é Lucas Eduardo, do quinto período da FG Boa Vista. A gente está fazendo aqui o trabalho para a cadeira de práticas de banco de dados. Tá, aqui abaixo tá o nome dos integrantes da dupla, né? Eu, Lucas Eduardo Mendes de Amorim e João Gabriel Marinho. Ao lado estão as matrículas. E sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui ao trabalho. Então, aqui está o índice de apresentação, onde foi pedido no trabalho que escolhessem uma empresa de grande porte, mostrasse uma solução para essa empresa de grande porte porque ela utiliza o NoSQL e apresentar tipo, as vantagens e as características do NoSQL. Então, vamos daqui. Aqui, a empresa que a gente escolheu foi a Google. É uma das empresas mais famosas do mundo todo, tá desde os primórdios da internet, é um dos maiores buscadores, quer dizer, é o maior buscador da internet para diversos tipos de conteúdos. Então a gente vai usar uma solução baseada na empresa, e aqui a gente colocou tipo, só algumas características da empresa que a gente vai falar, que é uma empresa multinacional americana, a maioria dos seus lucros está baseados na internet, a fundação, a sede, as principais ferramentas de negócios, o Google AdWords, o Analytics, o AdSense, o Google Meu Negócio. Então, vamos lá colocando a solução. Então, no ano de 2015, a Google ela tinha mais de 2,2 bilhões de usuários. Porém, ficou muito complicado de dimensionar essa quantidade, pois ele é o maior buscador da internet, como foi falado. O Google ele está incluído na lista das empresas que utilizam NoSQL. Sendo uma empresa que se inova a cada dia, o seu banco de dados ele precisa ser não relacional para garantir tipo, uma performance melhor, uma maior escalabilidade. Bom, e aqui um acrescento, especialmente no quesito de conseguir fazer a manipulação dos dados, que podem até apresentar algumas mudanças no seu próprio formato. Aqui. Pronto, vamos começar por motivos e vantagens, a escalabilidade. Vou começar explicando aqui a base tipo, do banco de dados relacional e o não relacional. O banco de dados relacional ele consegue oferecer tipo, uma consistência e confiabilidade, mas ele exige tipo, do relacionamento entre várias tabelas, tipo para o acesso à informação. Já o não relacional, ele tem, como foi falado, ele tem como uma vantagem uma escalabilidade maior. Ou seja, ele consegue agrupar mais informações e armazenar no mesmo registro. Agora, flexibilidade. Bom, em relação ao NoSQL, ele oferece uma flexibilidade muito maior em relação às gravações, pois elas não precisam obedecer uma concepção prévia do seu próprio formato. Novas propriedades podem ser adicionadas a uma entidade do sistema no instante da própria gravação. Ou seja, o time de desenvolvimento consegue ampliar a agilidade para criar e testar novas funções para informações recentes. Distribuição de dados. Okay. O NoSQL ele foi projetado para permitir a distribuição de dados em múltiplos servidores, que essa utilização é chamada de clustering. Clustering são técnicas de prospecção de dados que eles visam fazer tipo agrupamentos automáticos de dados segundo o grau de semelhança. Pronto. Agora vamos para a próxima. A base de dados no SQL ela tem sido adotada por um grande número de empresas, ou seja, empresas muito grandes como Facebook e Amazon utilizam o NoSQL. Alguns outros acrescentos, o NoSQL ele tem diversas vantagens, mas não é por isso que se deve utilizar ele em todas as situações. Em muitos sistemas, o próprio modelo relacional ele se calha muito bem. Ou seja, o NoSQL ele é indicado para sistemas que tipo, tenham necessidades maiores tipo, em relação ao armazenamento e ao desempenho. E lembrando que o NoSQL ele não veio para substituir o SQL, mas sim para oferecer uma forma mais alternativa de banco de dados, ou seja, mais flexível para o próprio suporte dos dados.
Bom, e aqui vou ressaltar as principais características do NoSQL. O banco de dados NoSQL ele não utiliza uma estrutura fixa de tabelas, ou seja, não há joins, não há SQL injection, ele não utiliza os comandos createTable e alterTable. API simples para o acesso de banco de dados. Ó, no NoSQL, o foco total não está no armazenamento dos dados, está mais em recuperar os dados de uma forma mais eficiente. É fundamental que essas APIs desenvolvidas facilitem as devidas informações para que possa utilizar o banco de dados de uma forma mais, com mais eficiência. A ausência de esquema free ou esquema flexível. Bom, é uma das outras características importantes do NoSQL, que é a ausência parcial ou total desse esquema que define a estrutura dos dados. Essa ausência desse esquema facilita uma alta escalabilidade e uma alta disponibilidade dos dados. Suporte nativo à replicação. É uma outra forma de prover a escalabilidade, porque com o suporte nativo, no momento em que se permite a replicação de forma nativa, o tempo gasto para recuperar as informações é reduzido. Ou seja, ele faz com que trabalhe de uma forma mais eficiente, reduzindo o tempo e aumentando a eficiência. Pronto, aqui tá encerrado. Obrigado.